Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gem Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Relationship Advice e foi feita pelo usuário AdventurousBet 6537. Eu, mulher de 23 anos, acho que precisava sair de casa depois que meu pai, homem de 48 anos, pediu que eu pagasse $1000 por mês de aluguel. Eu, mulher de 23 anos, moro em casa com meu pai, minha mãe e meu irmão mais novo e também trabalho de casa. Então aqui vai a versão resumida. Trabalho em uma empresa farmacêutica como analista de dados e espero em breve me tornar cientista de dados ao concluir algumas certificações. Eu trabalho nessa empresa há 3 anos e meio. Comecei como estagiário e assim que terminei minha graduação, recebi uma vaga em tempo integral. O acordo dos meus pais para eu morar em casa como adulto sempre foi contribuir com a casa. Então nós definimos quais seriam as contribuições para garantir que não houvesse nenhum mal-entendido. 1. Pagar a conta de luz porque eu sou quem fica mais tempo em casa, aproximadamente $200 por mês no inverno e $350 no verão Texas. 2. Eu optei por pagar a água, 150 gás, de 50 a 80 e internet, 100. Minha mãe acrescentou que eu deveria levar meu irmão para os lugares de carro. Quando são pedidos razoáveis, então normalmente eu busco ele depois da escola, dos treinos, e ele pratica 1 milhão de esportes e participa de 1 trilhão de clubes. Se até ele conseguir um carro. Eu também levo ele para alguns lugares quando posso. 4. Eu pago pelo meu próprio celular, seguro do carro e assinaturas. E 5. Eu ainda tenho tarefas, como cozinhar, limpar, etc. Meu irmão também. Bem, meu pai veio falar comigo na semana passada e pediu para eu começar a pagar $500 por mês. Barato sim, eu sei, porque ele acha que eu não contribuo o suficiente em casa. Isso me incomodou porque eu sinto que contribuo sim. Eu sei que $500 é barato e que não vou encontrar nada mais barato por aí, mas isso significa que vou estar pagando $1000 por mês para morar em casa. Então eu disse, se eu tiver que dar dinheiro em espécie para morar aqui, sou um inquilino, não um membro da família contribuindo para a casa. Se vou pagar aluguel, quero um contrato de locação e liberdade para entrar e sair quando quiser. Não quero pagar as contas mensais, pois deveriam estar no aluguel, e também não deveria mais ser obrigado a levar meu irmão para todo lado. Ele é meu irmão e eu sempre vou ajudá-lo porque nós nos damos bem, mas não é esse o ponto. Ele ficou chateado e disse que eu estava sendo mesquinho e não estava pensando direito, e que se eu sair não vou poder voltar quando perceber que o mundo real é mais difícil do que $500 por mês e que quando eu me der mal, ele não vai me ajudar. Eu pesquisei e vi que posso alugar um estúdio ou um apartamento de um quarto por $1.200 e assim teria meu próprio espaço e privacidade. E provavelmente não gastaria muito mais dinheiro. Eu economizaria só nas contas de serviços, então não ficaria tão mais caro assim, e eu poderia tirar minha escrivaninha do meu quarto. Ele tem me ignorado durante a última semana, até hoje. Minha mãe pediu que eu tirasse o dia de folga para conversarmos sobre isso sem meu irmão em casa, pois não queria que ele nos visse discutindo. O que é estranho, porque por que estaríamos discutindo e não apenas conversando? Minha mãe tentou negociar para que eu não pagasse as contas de serviços, e meu aluguel seria $750 por mês. Mas eu ainda teria que fazer as tarefas de casa e manter a mesma rotina com meu irmão. Além disso, a regra era não fazer barulho ou receber visitas após 21 de domingo a quinta e até meia-noite na sexta e sábado, salvo aviso prévio, e nenhum homem poderia dormir ou ficar no meu quarto. Estranho, pois nunca foi problema antes. Meu pai ficou em silêncio, mas dava para notar que estava incomodado. Expliquei que isso não funcionaria, pois gastava dinheiro com gasolina levando meu irmão para vários lugares e não queria que ser motorista dele fosse uma condição para eu morar lá. Foi aí que meu pai explodiu e me chamou de egoísta, dizendo que está tentando me ensinar responsabilidade e assumir as consequências dos próprios atos. E que eu ficar reclamando de dar dinheiro para eles só mostra que eu não faço parte da família e quero ser um estranho, porque eu deveria querer ajudar. Eu argumentei que pagar mais de $500 por mês em contas, gasolina, levar meu irmão para todo lado e fazer tarefas de casa já deveria ser suficiente para mostrar como eu não sou egoísta. Mas se for necessário que ele receba pagamento de mim, então eu vou pagar os $500 e não vou pagar nenhuma das contas. E vou levar meu irmão para todo lado com prazer. Minha mãe argumentou que 750 era razoável e eu disse que não é, se ela ainda quer que eu viva aqui como um adolescente. Meu pai disse 500, então esses 500 devem cobrir tudo. Meu pai saiu furioso e minha mãe disse que estou tratando isso como uma negociação comercial e que está decepcionada comigo. Porque meu pai só falou 500 porque eu estava pagando outras contas e só queria pagar 500 tudo incluso é pouco. E alugar é jogar dinheiro fora, e eles se sentiriam melhor se eu me mudasse para uma casa própria.
Como assim? Eu não estou pronto para esse nível de compromisso. Não é pelo dinheiro, mas isso é uma compra muito grande. E agora sinto que a confiança que eu tinha com eles está abalada. Não sei se eles têm problemas financeiros. Minha mãe é técnica de ressonância magnética e meu pai, encanador industrial. Além disso, se meus pais estivessem com problemas financeiros, eu ajudaria eles 100%. Eu estudei aqui na cidade. Eu venho economizando 60% do meu salário nos últimos 3 anos e meio, e os outros 40% foram para o meu carro que já quitei, e para meus empréstimos estudantis, dos quais só restam 25 mil. OP, eu concordo totalmente. Está na hora de você sair do ninho e começar a viver sua vida como adulto. Pagando aluguel, mobiliando sua casa e visitando os pais quando quiser. Seu pai está sendo totalmente irracional e tentando te forçar a uma situação que uma pessoa de 23 anos não deveria estar. E sua mãe, não sei o que ela faz, mas certamente não está negociando. A manipulação emocional deles dizendo que estão decepcionados com você e o que esperam que você faça com seu dinheiro e sua vida é ridícula. Olha, eles já fizeram o trabalho deles. Eles te criaram, ensinaram princípios morais, éticos e habilidades de vida como tomar decisões e lidar com frustrações. Você terminou a escola, agora é adulto e precisa viver por conta própria. O que acham? Contem nos comentários e vamos ver o que a comunidade disse. RDITCSI diz, abre aspas, foi aí que meu pai explodiu e me chamou de egoísta e disse que só está tentando me ensinar responsabilidade e prestação de contas. Fecha aspas. Nada mostra mais responsabilidade e prestação de contas do que sair de casa e cuidar de si. Certifique-se de que suas finanças estejam em ordem e tenha uma reserva, pois pode ser complicado se decidir voltar. De bônus, você ainda os ajudará a serem responsáveis e a assumir a responsabilidade pelas próprias despesas e também pelos compromissos do seu irmão. E o OP responde, é uma droga. Está na hora de ir embora. Eu só achei que seria em melhores termos. Agora parece que se eu for embora, eles vão levar para o lado pessoal. Eu sou bem disciplinado com dinheiro e estava esperando ficar tempo suficiente para quitar o empréstimo, melhorar meu histórico de crédito e juntar uma entrada decente, então talvez mais 2 anos, mas não vejo mais isso acontecendo. Ah, com certeza eles vão ter um trabalhão levando ele pra lá e pra cá e provavelmente vão forçar ele a abrir mão de algumas coisas. O Betrow and Cocktails dizem, se pago $1.000 pra morar em um lugar, ninguém vai me impor horário pra chegar em casa ou quando passar o aspirador. Com 23 anos, tchau. KDR 1986 diz, eu simplesmente romperia de vez e sairia de casa. Vai custar um pouco mais do que o que seus pais querem que você pague pra eles. Mas a liberdade de se livrar das regras deles e de não ter mais que ser o motorista do seu irmão vale cada centavo a mais que você vai pagar. Pode até custar quase o mesmo quando considerar a economia de combustível por não precisar levar seu irmão sempre. E o OP responde, meu Deus, só essa semana eu já dirigi mais de 800 km com ele. Eu sei disso porque tive que encher o tanque 2 vezes essa semana. Escola 2 vezes, taekwondo 3 vezes por semana, natação e depois jogos de basquete, jogos de futebol americano. Agora ele quer fazer natação no verão e trabalhar como salva-vidas? Além disso, ele faz aulas de música 2 vezes por semana, tem a sessão presencial semanal de D&D, levo ele nas lojas, deixo ele no cinema, shopping, o que for. Eu amo o garoto, mas mal posso esperar até ele tirar a própria carteira de motorista. Das 4 às 7 sou só eu levando ele pra lá e pra cá pelo menos 34 vezes por semana e volta às 70 diz, eu não sei onde você mora, mas só tenha certeza de saber exatamente o que mais seria exigido por aquele apartamento de um quarto de $1.200 por mês. Normalmente isso não inclui as contas, ou pelo menos não todas, nem costuma incluir internet ou lavanderia. Você tem móveis? Panelas, frigideiras, pratos, utensílios, itens de higiene, mesas, conjunto de quarto, itens para a sala de jantar e mantimentos. Não é tão fácil quanto você pensa mobiliar um apartamento inteiro, morar lá e achar que é só 1.200. E o OP responde, bem, eu tenho economias. Eu sei que vai ser mais caro, mas não vai ser o suficiente para me fazer mudar de ideia. Só a minha conta de luz vai ser mais ou menos de 75 a 150 dólares dependendo do apartamento. Gás, 40 dólares. Gasto cerca de 150 dólares por semana com o mercado, pois preparo minhas refeições. Internet custa 50 dólares água e esgoto variam conforme o apartamento. Tenho dinheiro guardado para mobiliar um apartamento. Vai ser ruim? Sim, mas eu tenho dinheiro para fazer isso, e eu sei que eles estão oferecendo mais de $1.000 por mês. Bem, a comunidade concorda que está na hora do OP sair de casa. Vamos à atualização para ver como essa história acaba.
Então, agora são 5h45 e meu pai está vendo na prática como é ficar levando meu irmão pra lá e pra cá, e minha mãe e eu tivemos uma conversa sobre o que aconteceu, o que só confirmou que morar aqui vai acabar destruindo nosso relacionamento. Como mencionei antes, meu pai é montador de tubulação e é sindicalizado. Às vezes ele viaja ao trabalho, mas não sempre, e trabalha tanto que não vê tudo o que acontece. Agora, vamos à atualização. 3 anos atrás, quando passei de estagiário para tempo integral, eu ganhava 62 mil por ano em um cargo de nível inicial, e isso já era generoso porque eles já conheciam meu trabalho. Bem, no ano passado abri uma vaga e me ofereceram o cargo. Agora estou ganhando 82 mil por ano e bônus trimestrais de até 10%. Nunca recebi os 10% completos porque não fazia sentido trabalhar 60 horas por semana só para receber um pagamento extra por mês. Na semana passada, meu pai ficou mais em casa do que o normal, e só me via trancado no meu quarto sem fazer nada, só olhando para o computador e assistindo Netflix. Bem, eu deixava Grey's Anatomy passando ao fundo, mas sempre desligo quando estou em reuniões. É só reconfortante ouvir outras vozes na casa quando você está sozinho o tempo todo. Quando fui para a casa do meu irmão, meu pai entrou no meu quarto e viu meu formulário W2 e que minha renda bruta no ano passado foi de 78 mil, incluindo o dinheiro da promoção. E ele perguntou para minha mãe quanto eu estou contribuindo para a casa. E ela disse, bem, ela não dá nenhum dinheiro. Isso bastou para ele dizer que eu não contribuía sem perguntar nada. Ele esqueceu que eu pagava as contas de água, luz e afins, pois minha mãe cuida de tudo. Quando ele disse que eu devia pagar por não contribuir o suficiente, pensou que eu só buscava meu irmão, fazia tarefas e cozinhava 2 vezes por semana. Então, quando respondi, pago contas, busco meu irmão, levo ele de carro entre 4 e 7 vezes por semana, dou dinheiro quando ele está sem dinheiro para comida e levo ele para comer fora. Durante os passeios, além disso, ele ficou nervoso, achou que eu exagerava e insistiu mais ainda. Ele ficou em silêncio a semana inteira, pedindo que minha mãe e meu irmão validassem. Quando fizeram, ficou ainda mais bravo por não saber de tudo, e achou que a culpa era minha por não ter contado para todos. Na primeira conversa sobre os 750 e levar meu irmão para lá e para cá, minha mãe foi egoísta, pois sabia que isso recairia sobre ela e que teria que ensiná-lo a dirigir. Mas eu expliquei que ele sabe dirigir, fez autoescola e tem a licença de aprendiz, então quando ele está comigo, eu deixo ele dirigir para ficar mais à vontade. Ela não percebeu que ele concluiu os cursos, o que acho estranho, já que foi ela que o matriculou. Apesar de tudo, o maior problema do meu pai é achar que não preciso mais deles, o que não é verdade. Sempre precisamos dos pais. Mas depois desse vai e vem, lendo muitos comentários e eu dizendo que meu pai tem manias ou se fecha, eu percebi que eu e ele nos desestabilizamos muito. Eu e ele acabamos brigando aos gritos porque ele se recusa a admitir que está errado e eu me recuso a deixar que ele passe por cima de mim. Mas eu sei pedir desculpas também. Ele não sabe. Ele simplesmente finge que nada aconteceu. Isso simplesmente não vai dar certo. Ela finalmente concordou com isso e vai falar com meu pai porque isso só vai continuar a piorar. Eu até ofereci para eles virem ver alguns apartamentos comigo para se sentirem envolvidos, e minha mãe disse que sim, mas ela vai ver o que meu pai vai dizer porque ele não quer que eu me mude e está muito chateado porque eu não vou desistir disso. Sinceramente, não vejo a gente se recuperando do que aconteceu na semana passada e hoje. Eu sei que isso só vai piorar. Nem mencionei o motivo de ele estar no meu quarto mexendo nas minhas coisas para ver meus formulários W2. Agora meu pai está frustrado de dirigir por aí só para esperar meu irmão e depois voltar no trânsito, que tem sido minha rotina nos últimos 3 anos. A diferença é que, quando assumi essa responsabilidade, meu irmão tinha 13 anos e poucas atividades extracurriculares. Minha mãe sabia, mas estava satisfeita com o acordo por não precisar lidar com isso. Ela também pediu desculpas por dizer que estou tentando negociar, pois entende que faço muito pelo meu irmão e que isso vai recair sobre eles até ele tirar a carteira de motorista. Quando eu me mudar, dependendo do local, não me importo de ajudar e levá-lo até alguns lugares 1 ou 2 vezes por semana, pois gosto de passar tempo com ele, assim como meus amigos. Uma vez por semana, após uma atividade extra dele, vamos ao Chili's, comemos e passamos um tempo com meus amigos. Sei que sentiria muita falta dele se deixasse de estar por perto. Muitas vezes só sentamos no carro para comer, rir ou fofocar, mas espero que encontremos algo neste fim de semana e que eu me mude no próximo mês. Espero que meu pai e eu estejamos nos falando quando eu me mudar. Vou dar uma saída, jantar com meus amigos e tentar tirar isso da cabeça. Obrigado.
Ô PIB, lamento que seu pai esteja sendo tão teimoso. Talvez você tenha amadurecido rápido demais para ele. Mas lembre-se, você tem 23 anos e seu pai tem 48. Ele tinha 25 anos quando você nasceu, então tenho quase certeza de que ele já estava agindo como adulto antes disso. Talvez você devesse levar ele para jantar, só vocês dois, para ver se conseguem tentar consertar esse vínculo e ainda serem pai e filha, mas como adultos. Mais amigos do que figuras autoritárias para uma criança. Enquanto isso, OP, boa sorte na busca por apartamento. Espero que seu pai participe e se cuide. Obrigado por compartilhar. Vamos encerrar este vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Malicious Compliance e foi feita pelo usuário William James Huff. Você quer que eu cumpra mais tarefas? Sem problema, chefe. Isso aconteceu há alguns anos. Eu trabalho com software de entretenimento. A empresa para a qual trabalho é bem grande, mas a equipe específica em que estou é bem pequena. Eu não sou o líder da equipe. Trabalho aqui há muitos anos e já me ofereceram o cargo de líder de equipe várias vezes, mas continuo recusando porque odeio mandar nas pessoas e não quero participar de mais reuniões. Por acaso, eu tenho uma formação mais técnica do que as outras pessoas da minha equipe e acabei ganhando a reputação de ser o cara a quem você recorre quando precisa resolver aqueles problemas realmente grandes e complicados. Gerentes de projetos sabem disso e atribuem tarefas de acordo com isso. Na verdade, quase só se preocupam em me dar tarefas individuais. O restante das tarefas da minha equipe vai para um grupo onde meus colegas, inclusive o líder, podem se auto-atribuir como preferirem. Posso pegar tarefas desse grupo, mas normalmente esperam que eu priorize o que me foi atribuído. Existem muito mais tarefas que levam alguns minutos do que aquelas que levam alguns dias, mas a maioria das tarefas mais demoradas fica comigo. Esse arranjo é decisão do gerente de projeto, não está nas mãos do líder. Já foi sugerido algumas vezes que talvez eu devesse ser organizado de forma diferente do resto da equipe por esse motivo, mas nunca levei isso adiante porque gosto do meu trabalho do jeito que está. Sou alguém que fica na minha, cuida do próprio trabalho e não se mete na vida dos outros. A atribuição de tarefas é feita por um software meio ruim. Cada tarefa tem um tempo esperado para ser concluída, mas o tempo mínimo é de um dia. A maioria das tarefas no grupo da minha equipe leva menos de 1 hora para a maioria das pessoas. Por causa disso, o tempo previsto para as tarefas desse grupo está bem inflado. O tempo estimado para minhas tarefas é menos inflado, pois a maioria delas é grande o bastante para ocupar mais de um dia cada. Mesmo assim, consigo fazer mais de um dia de tarefas por dia, em média, por ser muito bom no que faço. Todo mundo já sabe que deve ignorar a estimativa do software para minha equipe em geral. É mais uma lista de coisas para fazermos do que uma medida de produtividade. 1 mês e meio antes da história acontecer, a equipe perdeu seu líder. Me perguntaram novamente se eu queria ser o líder, o que recusei mais uma vez. Outro membro da equipe, que vou chamar de Bill, foi promovido para o cargo. Bill não é o cara mais técnico, o que tudo bem, mas ele também é meio inseguro pelo fato de ter pouca influência no que estou trabalhando, apesar de ser meu líder no papel. Não me importo quem lidera a equipe, pois recebo a maioria das tarefas direto dos gerentes de projeto. Após Bill assumir a liderança, em 1 mês completei 20 tarefas bem acima do esperado pelo software de gerenciamento. Depois disso, eu tive 2 semanas de férias que eu tinha agendado quase um ano antes. Logo na manhã de segunda-feira, ao voltar, Bill me chamou para conversar a sós. Ele começou dizendo que o software de gerenciamento de tarefas faz um péssimo trabalho em nos mostrar se estamos no cronograma. Eu concordei, então ele abriu uma planilha que ele fez, onde listou cada tarefa individual atribuída à nossa equipe desde que ele se tornou o líder. Isso parecia redundante, pois o software de tarefas já faz isso, mas a planilha dele tinha 2 diferenças principais. Não havia tempo para cada tarefa, e no topo mostrava a contagem de tarefas concluídas por membro da equipe. Bill aponta para 150 tarefas na própria contagem dele e para as 20 na minha. Ele diz que entende que acabei de voltar das férias e só trabalhei nessas tarefas por 1 mês, enquanto ele já está há 1 mês e meio, mas que eu preciso aumentar esses números. Tentei explicar que o tipo de tarefa que eu recebo costuma demorar mais. Apontei algumas tarefas específicas atribuídas a mim e perguntei se ele queria ajudar com elas, caso terminássemos todas as pequenas antes. Não, ele admitiu que nem saberia por onde começar com essas. Mas olha, ele disse, ele completou 150 dias de tarefas e o tempo esperado para a conclusão só aumentou desde que mais tarefas chegaram. Não faltarão tarefas pequenas, principalmente se eu não cumprir meu papel.
eu preciso fazer pelo menos 3 tarefas por dia ou vou ser colocado em um plano de melhoria de desempenho. Nesse momento, comecei a realmente olhar as tarefas que ele havia concluído. E meu primeiro pensamento foi: você teve 1 mês e meio e só fez 150 essas são tarefas de 5 minutos. Além disso, os outros membros da equipe estão na faixa de 70 a 120, mas eles têm mais tarefas que parecem levar algumas horas para serem concluídas. Ainda pior, se você listar as tarefas em ordem alfabética como o sistema faz, dá para ver que ele pegou grupos de tarefas pequenas da lista e pulou todas as maiores. Parece que Bill escolhe as tarefas mais fáceis e rápidas e depois diz que isso prova que é mais produtivo. Bem, se Bill quer dizer que o sucesso se mede pela quantidade de tarefas desse tipo que alguém consegue fazer, ele não deveria ter apresentado esses números de novato. Então é aqui que começa o cumprimento malicioso das regras. Logo após a reunião, rolei por um ponto aleatório na planilha do Bill. Havia um monte de tarefas agrupadas ali, que eu consigo resolver no mesmo arquivo de script. Depois de resolver essas, desço na lista para eliminar outro grupo de tarefas que sei que posso resolver de forma parecida com as primeiras. Os próximos da lista são basicamente iguais em contextos diferentes, que resolvo rápido, sigo avançando na lista. No final do dia, eu já fiz 95 tarefas. No dia seguinte é parecido, mas encontro um grupo que é um pouco mais complicado e só consigo terminar 65. Ainda assim, isso é um pouco melhor que as 3 por dia que o Bill pediu. Atribuí todas essas tarefas para mim e marquei como concluídas tanto na planilha do Bill quanto nas planilhas do Task Manager. Não sei o que ocorreu nos bastidores, mas sei que o Bill tem reunião regular com os PMs nas manhãs de quarta-feira. Sei que os PMs notam o gerenciador de tarefas e os check-ins, então devem ter visto que reduzi em meio ano a projeção em só 2 dias. Não sei se perguntaram ao Bill por que ele desperdiçava meu tempo com isso, nem se destacaram isso quando ele pediu que eu fizesse o mesmo trabalho que ele. Fiz mais de 20 vezes mais rápido que ele. Tudo o que eu sei é que depois daquela reunião, o Bill me mandou uma mensagem pedindo para eu voltar a fazer as coisas do jeito que eu estava fazendo. Dias depois, o chefe do departamento responsável pela nossa equipe, ou seja, o chefe do Bill, me avisou. A partir de agora, ele será meu líder, não mais o Bill. E eu vou continuar fazendo o mesmo trabalho de antes, só que com um salário maior e com um sênior na frente do meu cargo. Bem, OP, o Bill queria mais produtividade de você, e foi isso que fez. Parabéns pela promoção e obrigado por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Agora, se você chegou até aqui no vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que eu estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois. Não esqueça de clicar no botão de se inscrever.